Exemplo do Gabigol, a frustrada negociação com o Santos, é mais um. Mas eu tenho que falar não só dessa galera, não. Eu tenho que falar da postura do presidente Marcelo Teixeira e principalmente, agora parece que antiga patrocinadora do Santos, a Viva Sorte. Eu fiz vídeo sobre isso aqui, vocês lembram? Então vamos lá. Sobre o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira disse que, olha, sobre Gabigol, quando ele foi perguntado, olha, nós fizemos uma proposta e nós estamos no páreo. O staff do Gabigol disse que a gente estava no páreo. O presidente não disse que estava contratado, é verdade. Ele não vendeu uma ilusão para o torcedor, é verdade. Mas ele gerou uma expectativa ainda maior. Quando você diz, pô, estamos no páreo, hein, galera? O presidente, com toda a experiência que tem, sabe que no futebol, enquanto não assina, não importa se você está no páreo, se você tem 1% de chance de contratar, se você tem 90%, se você já apalavrou, se o cara já matriculou o filho na escola, se o cara já está vendo o aluguel na cidade, se o cara já alugou o carro, se o cara já está trazendo a mudança, e enquanto não assina, o raio do contrato pode dar errado, pode chegar um outro clube e atravessar. O presidente sabe disso. Então, eu apresento uma outra sugestão ao presidente Marcelo Teixeira para 2025. Se tiver no páreo, não precisa falar. Anuncia quando tiver contratado, sabe? Não adianta, assim, porque às vezes vai parecendo que é para ganhar um tempo, para deixar o torcedor naquele compasso de espera. Pô, não vamos botar muita pressão, não vamos cobrar muito, porque os caras estão negociando com o Gabigol, nós estamos no páreo com o Gabigol, ele sabe o que está fazendo. Pô, isso é velho, sabe? Não sei se foi essa a intenção do presidente, ou se de fato foi ali uma ansiedade também de falar que algo muito bom estava prestes a acontecer, mas não aconteceu, e aí é pior, né? E aí fica esse gosto de guarda-chuva na boca. Então apresenta essa sugestão. Mas a patrocinadora, antiga patrocinadora, parece, porque eles tiraram agora da bio deles lá o Santos, como um dos clubes patrocinados, a Viva Sorte, essa fez um papelão, né? E eu alertei aqui. No dia que eles fizeram um vídeo anunciando o Gabigol como novo embaixador, foram na casa do Gabigol, entregaram uma camisa preta. A cor da Viva Sorte é azul. Aí os santistas enlouqueceram. Foram para os perfis lá, foram para a postagem e falaram, ih, é o sinal, o cara tá chegando. E aí a empresa alimentou esse sentimento, essa espera, essa expectativa do torcedor, mandando carinha, mandando olhinho. Ih, será que algo tá acontecendo? Pelo amor de Deus, isso é brincar com o sentimento do torcedor. A empresa, o seu departamento de comunicação, conduziu muito mal aquele momento da chegada do Gabigol como embaixador da empresa. E convenhamos, gente, convenhamos. As empresas, elas têm contratos com clubes, os patrocinadores, né? Com clubes e com pessoas físicas, né? Então, o fato do Gabigol ter um contrato com a Viva Sorte não quer dizer que ele vai ser necessariamente jogador de um dos clubes que a Viva Sorte patrocina. Eu entendo as pessoas tentarem associar, acharem sinais, entenderem que as coisas estão encadeadas, mas não é necessariamente assim. Claro que não é. Só que a empresa não optou pelo silêncio e nem optou por negar. A empresa continuou alimentando. Ela viu o Santista... o Santista tá iludido, o Santista tá... Então vamos lá. Quando ela não tem, pelo que a gente viu, ela não tinha a mínima condição de definir o futuro do Gabigol. Aliás, o Gabigol disse no Podpah, eu vou para um projeto, eu quero um time competitivo. Eu quero um time que me dê condições de ganhar e tal. Ele falou sobre isso. Quantas contratações o Santos já fez para 2025? Nós começamos o ano de 2025, o Santos tem 2 CEOs. O Pedro Martins foi apresentado no dia 23 de dezembro. Até hoje, dia 1 de janeiro, 8 dias depois, não se sabe o que vai acontecer com o Paulo Brax. Pô, gente, isso não pode ser normal. Não se sabe o que vai acontecer com o Alexandre Galo. 8 dias depois da apresentação do CEO, quantos reforços o Santos contratou? Quantos nomes? Aí é difícil, né? Aí é difícil você ganhar uma competição pelo Gabigol com qualquer clube. Mesmo que o Cruzeiro tenha oferecido uma proposta maior e o Santos não tenha conseguido cobrir, mas as demais condições o Santos também não atendeu. Oferecer um nível de estrutura, de condição de trabalho, de elenco, de peças, de ambições, de orçamento. Difícil, irmão.
muito difícil. O quadro do Santos continua sendo muito difícil. Eu lamento dizer isso, mas hoje vejo o Santos com pouquíssimas condições de ganhar quedas de braço no mercado, ou braços de ferro. Acho que aqui em São Paulo a galera fala braço de ferro. Eu vejo o Santos com pouquíssimas condições. Pouquíssimas, por todo esse ambiente aí. Agora, a empresa, que agora parece que não patrocina mais a Vila, era Vila Viva a Sorte, agora parece que voltou a ser Vila Belmiro, fez um papelão, na minha opinião. E no dia eu fiz vídeo aqui no canal, e muitos de vocês viram, e eu falei exatamente sobre isso. Olha, cuidado para não iludir o Santista, porque se não acontecer, o Santista vai cobrar. E já tem Santista cobrando, denunciando perfil, eles agora que arquem com isso. Agora é com eles mesmo. Eles que resolvam o dano à imagem da empresa. Agora é com eles. Bom, Gabigol do Cruzeiro. Uma excelente contratação. Ah, Jorge, mas os 2 últimos anos do Gabigol foram anos ruins, foram anos difíceis. É verdade. É verdade, os números não foram no nível que o Gabigol já tinha entregado no Flamengo. Essa temporada, por exemplo, de 2024, tem apenas 9 participações para gol do Gabigol. Uma temporada em que ele não era titular absoluto, né? Principalmente com o Tite, ele acabou perdendo espaço. Teve algumas oportunidades, é verdade, mas perdeu espaço. E acho que a perda de espaço se devia muito a um relacionamento ruim com o Tite, sim, né? A gente não vai ser ingênuo a esse ponto. Mas também muito ao comportamento do Gabigol, que muitas vezes não aproveitou as oportunidades que teve. Muitas vezes não aproveitou os minutos que tinha com o Tite. E olha que o Pedro machuca, hein? E era o momento. E nem assim o Gabigol virou um titular absolutaço do Flamengo. O Gabigol não fez nem 40 jogos no ano. E vários deles, desses 38 que ele fez, vindo do banco e tal. Então foi um ano ruim, como já tinha sido abaixo o ano de 2023. Onde ele participa de 24 gols. 20 gols e 4 assistências num universo de 58 jogos. Jogou bem mais. Mas entregou pouco também. Então nós estamos falando de 2 anos de um cara que entregou pouco, se envolveu em polêmicas, desgastou a relação com o clube, história de camisa do Corinthians, punição porque se recusou a cumprir o protocolo do antidoping. Então foram anos problemáticos, uma relação ruim com a comissão técnica, uma relação ruim com o comando do clube, isso ficou evidente na renovação. Então, eu acho que também o ambiente foi ruim, né? O ambiente se desgastou muito pro Gabigol. Então, uma boa notícia é que esse cara tem só 28 anos. Esse cara tem um histórico enorme de títulos no Flamengo. Esse cara, mesmo no seu pior ano no Flamengo, ele faz 2 gols numa final de Copa do Brasil. Ele é o rosto da final da Copa do Brasil. O Plata fez o golaço no segundo jogo na Arena MRV, mas quem roubou a cena foi o Gabigol. 1 minuto depois do apito final, os holofotes estavam todos no Gabigol, indo para a TV anunciar a sua saída do Flamengo, dizendo que não continuaria no fim do ano. E aí, minutos depois, a Globo informando que já tinha um acerto com o Cruzeiro. Virou o assunto do pós-jogo. Virou o assunto da decisão. Quantos gols o Gabigol fez em decisões, quantos títulos ele ganhou pelo Flamengo. O pós-jogo foi muito em cima disso. Muito em cima do Felipe Luiz, que chegou em pouco tempo, resolveu a situação, mas muito em cima do Gabigol. Então ele é ainda esse cara decisivo, que cresce em jogo grande e mostrou isso de novo na final da Copa do Brasil. Repito, mesmo vivendo um momento ruim, mas ele gosta de decisões, ele tem um histórico absurdamente vencedor. É isso que o Cruzeiro está trazendo. E idade e qualidade para fazer muito. Agora, vai depender muito do Gabigol. E eu acho que um novo ambiente, uma nova cidade, um novo clube, novas perspectivas, novas relações interpessoais, eu acho que vão fazer bem ao Gabigol. O Gabigol fez história do Flamengo, mas assim, de 2019 até 2024 é um tempo muito grande, são 5 anos, muita coisa acontece. Eu acho que era o momento mesmo do Gabigol trocar de ares e conseguiu sair do Flamengo sendo querido pela torcida, idolatrado pela torcida, mesmo com as turbulências que a relação teve. E acho que ele pode construir algo parecido no Cruzeiro. Eu acho que o Gabigol tem potencial para ser um dos grandes ídolos dessa história recente do Cruzeiro, desse período atual do Cruzeiro. O Cruzeiro teve ali o Matheus Pereira com uma identificação, ali com um brilho em campo em alguns momentos, mas não chegou à condição de ídolo. Você pegar nos últimos tempos, o Lucas Silva, acho que esse sim, né? Por tudo que representou lá atrás, na queda, no ano da reconstrução, né? Acho que agora tem uma discussão aí se vale a pena você estender por tanto tempo, 2 anos, com aumento salarial. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que o Cruzeirense está separando muito bem as coisas, né?
Respeito a tudo que o Lucas Silva representou pelo clube, a tudo que ele deu pelo clube, mas olha, a gente precisa ser profissional ao olhar para o futuro. E eu acho que esse pensamento é o correto. E então você tem Lucas Silva, Marcelo Moreno foi um cara muito querido pelo torcedor do Cruzeiro. Que mais? O Fábio, inegavelmente. O Sobis é um cara muito lembrado com carinho, mas eu acho que o Gabigol ele pode ocupar esse espaço que tá vago. Sim, de um grande ídolo, de um cara que chegue para mobilizar o torcedor do Cruzeiro, né? É um cara que tem muita influência do público jovem, muita influência na garotada, na meninada, não só, você via nos jogos do Flamengo, né? Não só os mascotinhos flamenguistas eram lá encantados com o Gabigol, até os dos rivais também, porque ele tem essa capacidade de trazer um torcedor mais jovem, de mobilizar, de fazer discursos, de inflamar o torcedor. Então, esse perfil, o Gabigol não é um cara discreto por onde passa. O Gabigol não é aquele cara que chega para ser mais um no elenco. Ele chega para ser o cara. E ele sabe fazer isso, assumir momentos de protagonismo, sem precisar forçar a barra, de maneira muito natural. É dele, é do perfil dele. E acho que pode agregar muito ao Cruzeiro. E acho que tá dentro do que o Pedrinho quer. O Pedrinho, a gente tem falado muito aqui, que a minha impressão é de que ele quer encurtar o tempo que o Cruzeiro precisa levar para ser novamente uma potência do futebol brasileiro. Ele está querendo pular alguns degrauzinhos aí mais rapidamente. Então você trazer um cara do tamanho do Gabigol faz parte disso. Se você quer um projeto grande, se você quer passar esse recado, ó, galera, a gente não vai se contentar com pouco não, a gente quer ir pro pau mesmo. Você tem que trazer um cara desse tamanho. Aí você trouxe um Gabigol, você fala, porra. Você trouxe um Dudu. Eu sei que a volta do Dudu ao Palmeiras não foi das melhores. Ele teve um LCA, ficou um ano fora. Quando voltou do último semestre não foi bem. Mas, caramba, é um jogador vencedor, experiente, que pode dar a volta por cima. Então você está falando de um Dudu, você está falando de um Gabigol, você está falando talvez de um Fagner, outro cara experiente, muito vencedor. Tem uma questão de média de idade, de aspecto físico, com alguns nomes que a gente tem que levar em consideração. Você já tem um Cássio, que é uma bandeira do futebol brasileiro. Alguns nomes interessantes, o Bolazier, acho que foi uma excelente oportunidade de mercado pelo que fez no Criciúma no ano passado. Eu tenho gostado dos movimentos de janela do Cruzeiro nesse início de ano. Porque Gabigol não me parece megalomaníaco o movimento. Ah, não, vou trazer só o cara estrelado. O Gabigol tem 28, cara. O Gabigol tem bola pra de novo ser destaque do futebol brasileiro. Vai depender muito dele. Não estamos falando de um cara que tá chegando a pagar 3 milhões de reais com 37 anos de idade. O Gabigol tem 28. Me parece uma grande vitória do Cruzeiro mesmo no mercado. Um grande movimento do Pedrinho. Aí se vai dar certo, se não vai dar certo. Aí são outros fatores que a gente vai precisar ver. Mas me parece assim, muito casado com o perfil, assim, com aquilo que o Pedrinho tá mostrando em termos de ideia de gestão, de como ele quer posicionar a marca do Cruzeiro. Trazer o Gabigol nesse aspecto me parece um grande acerto. É um reforço mesmo para mobilizar o cruzeirense, quem sabe para voos mais altos no ano que vem. Boa sorte para o Gabigol, boa sorte para o Cruzeiro na temporada. A gente vai estar aqui evidentemente acompanhando. E o anúncio na virada do ano, né? A forma também foi muito legal, que tinha que esperar o fim do vínculo com o Flamengo, que era 31 de dezembro. E aí você faz isso logo na virada do ano, e o Gabigol colocou lá uma contagem regressiva do perfil dele para o anúncio na virada, e o Cruzeiro fazendo post. Foi muito legal, foi muito bem trabalhado esse anúncio do Gabigol também pelo Cruzeiro, pelo staff do Gabigol, né? Realmente muito bacana, um presente para o cruzeirense nesse início de 2025. Que seja aí um grande ano para a Raposa. E para o Gabigol também. Futebol brasileiro ganha muito com, quem sabe, um ressurgimento do Gabigol, um dos grandes atacantes da história recente do nosso futebol. E muito, mas muito vencedor.